Meu nome é Obi Inae Kibuko, é um nome africano que me foi dado na década de 80 por uma Ialorixá, ou seja, uma mãe de santo, que já está no andar de cima. Eu gostei, assumi e, para mim, hoje não é um pseudônimo, eu tenho como nome. Eu nasci na Zona Norte, em 1955, e há cerca de meio século eu moro na Zona Leste e nos últimos 29 anos na cidade de Tiradentes. Eu diria que a literatura ela entrou na minha vida pela porta da música. Meu sonho de infância e juventude era ser músico. Cheguei a estudar piano clássico durante 2 anos, mas não tive condição de levar adiante por falta de instrumento e também por questões financeiras, né? E só consegui também chegar num conservatório décadas depois, quando consegui um emprego fixo. Então eu comecei escrevendo. Eu comecei, na verdade, a fazer tradução de sucessos estrangeiros, né? Era aquela época da Beatlemania, Rolling Stones. Eu ganhei um dicionário de inglês e aí eu pegava o título da música e começava a fazer o que se chama em música de tema e variação. E aí aquilo que que a letra da música me tocava, eu não estava entendendo inglês patavina nenhuma, mas aquilo que a palavra me tocava, né? Eu fazia uma versão em cima dela, que aliás era muito comum nessa época, essa onda de fazer versão de música, e eu acabei indo nesse embalo. E posteriormente foi que eu tomei gosto pela leitura, porque em casa não tinha livros. Minha família ela é mais musical, né? Ela é mais musical, gosta muito de cantar. E nessa daí eu acabei absorvendo tudo isso e comecei escrevendo. Posteriormente é que eu fui entrar na literatura. Respeito. Um dia, quando perguntarem ao meu filho, crioulo, quem foi seu pai? Hã? Quem foi seu pai, crioulo? Eu quero que ele, com orgulho, responda: meu pai foi malandro, foi black, foi trombadinha, foi operário, foi poeta, foi cantor. Foi mais um homem que lutou pela participação, pelos direitos. Desde o dia em que se conscientizou que negro também merece respeito. Pelo fato de ser órfão de pai, eu conheci um preconceito dentro de casa, de família. Começa por aí, né? Porque meu pai era trabalhador da construção civil. No atestado de óbito dele consta que ele era pintor. Ele era, pelo que deu para saber, era meio farrista, né? Gostava de roda de samba, gostava de dançar, essas coisas todas. E não tinha emprego fixo, né? Então, sabe aquela coisa de, como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é? E por outro lado, eu conheci o preconceito na escola. No 2º ano primário, eu tive uma professora que ficou de marcação comigo do primeiro ao último dia de aula. E aí foi uma coisa não só por parte da professora, como também por parte de alguns colegas de classe. Pela época, era um bairro de classe média. E pelo que eu me lembro, eu era o único negro na sala de aula. Então você imagina um garotinho negro, 7, 8 anos, né? Sem nenhum embasamento racial, dentro de um bairro de classe média B, C, D, enfim, né? E essa professora, inclusive, ela era
ela era oriental. Não saberia dizer se era japonesa, chinesa, eu só sei que era asiática, né? E era uma professora que cobrava de mim assim, à torta e à direita, me esculachava na sala de aula. No segundo ano nós mudamos de professora, já era uma professora branca, que veio com uma pegada quase semelhante, e quando chegou no final do ano, eu estava atrapalhado com as provas, ela simplesmente chegou, tirou a prova da minha mão, disse que meu tempo tinha acabado e me mandou para fora da sala de aula. E com isso eu fui reprovado, né? E com isso eu fui reprovado. Retrospectiva Poética 1997. Ano enredado. Ávidos parasitas sugaram meu sangue. Serviram-se das minhas vísceras para saciar suas fomes banais. Ano tumultuado. O racismo recrutou soldados, frágeis mentalidades marginalizadas, para apunhalarem-me com lâminas fraticidas. Ano atormentado. Trajando purpurinas, fantasmas apavoraram meu coração com seus desafetos sinistros. Ano torturado. O açoite do desespero, babando satisfação, chicoteou a dignidade no pelourinho de angústias. Ano alvoroçado. Vi meu ser debatendo-se aflito, esgueirando-se de atritos para não sucumbir em conflitos letais. Ano enlutado. Seres preciosos subiram pro Aie. Mano Osvaldo, Soraya do Babalotim, Primo Nenê. Ano cultivado. No solo da emoção, sementes poéticas lavraram sentimentos marcantes, brotaram consciências verdejantes. Ano abençoado. Olorum assentou meu ori, num aconchego odara para avivar o meu axé. Ano iluminado. Coração vislumbrando azul paraíso, os nós da solidão se desataram, para a noite fazer farra em dois apagados sorrisos. Ano encantado. A palavra canta, a palavra dança, a palavra luta, a palavra reencontra sua fé, evocando a chama dessa amada poesia que me trouxe um alguidar, cheio de vida, inspiração e cafuné. Eu faço uma comparação de artista negro na mídia como eu venho de família de empregado doméstico, com empregadas domésticas. O empregado é quase uma mistura de Bernardo, do Zorro, com Alfred, do Batman. Se ele não ultrapassar a linha, que de certa forma ele funciona quase como que um alter ego do padrão, ele tem espaço. Isso falando da mídia brasileira, que é a que eu conheço, né? O mês passado, por exemplo, eu quase caí da cadeira e, ao mesmo tempo, eu fiquei pregado nela na USP, porque eu cresci assistindo filme italiano. Aí fui estudar cinema, estudei cinema italiano. E aí me veio um documentarista italiano trazendo negros no cinema italiano. É como um Negação do Brasil, do Joelzito Araújo, né? Eu fiquei pregado, falei, peraí, tem preto na Itália? É a mesma coisa quando você vê negro na televisão. Mas você percebe que a fala deles é pontuada. Tipo, se você pegar, por exemplo, a obra, as aparições da Ruth de Souza, por exemplo, que é a nossa Fernanda Montenegro negra, né? Se for querer fazer um longa-metragem, se der 5 horas, é muito. É muito. Juntar tudo, fazer uma colagem, tipo uma colagem de todas as aparições dela, se der 5 horas de gravação, é muito. Ou seja, na medida que nós começarmos a criar os nossos espaços, os nossos próprios espaços de técnicos a protagonistas, passando por redatores e roteiristas, e também produtores, é que a nossa fala, com toda a nossa potencialidade, com toda a nossa humanidade, ela vai aparecer.
Fora isso, é aquilo que determinam e você precisa trabalhar, você aceita. As mulheres da minha raça. Senhores, as mulheres da minha raça não são feijoadas completas, preparadas para serem saboreadas às quartas e sábados, ou somente quando os senhores sentem vontade. As mulheres da minha raça não são latas de mouse beer fabricadas para fortalecerem impotentes virilidades, aprimorando-se o hipnótico brilho do rótulo, porém degenerando a essência do conteúdo. As mulheres da minha raça não são animais de carga, simples bestas selvagens que, após serem marcadas, registradas e enjauladas, são transformadas em cadelas no cio. Saibam, senhores, as mulheres da minha raça são capacitadas e tudo fazem com inteligente primor. São humanas, têm sentimentos de alegria, de liberdade, de ódio, de dor, pois também sentem amor. Sendo assim, senhores, as mulheres da minha raça não devem ser discriminadas e subjugadas devido à pigmentação da sua cor. Cada uma delas possui a sua natural essência humana e todas devem ser respeitadas, não importa a medida ou a intensidade do brilho do seu valor. Dizem algumas pessoas que os textos que eu escrevo têm sido, quando não é objeto de tese, é citado em estudos. Então, até onde isso vai levar, o certo é, eu sempre, quando releio meus textos, no primeiro momento é aquela euforia toda. Depois, quando eu releio meus textos, eu fico às vezes me perguntando onde é que eu estava com a cabeça quando escrevi aquela porcaria. Porque ultimamente eu ando muito chato. E já me peguei até me autoplagiando, tanto que eu parei de escrever. Então agora eu comecei a me dedicar a visitar os textos que eu produzi e ou não publiquei, ou então publiquei para ver se de repente eu não estou. Porque a coisa mais triste é você achar que você de repente inventou a roda e quando foi ver você já fez a roda lá atrás, né? E tá se repetindo. Eu comecei escrevendo em cima de 3 palavras: ausências, carências e querências, né? E de certa forma são essas 3 palavras que norteiam a minha escrita. Tem hora que eu acredito e tem hora que eu fico com o pé atrás, porque na medida que você vai tomando contato com outras formas de expressão, ou com uma poesia mais burilada, fica uma certa sensação, peraí, se você está fazendo uma arte literária de fato, ou está fazendo panfleto, ou até que ponto a sua arte não é panfletária. E uma arte panfletária nós sabemos que ela tem um tempo, ela serve para um determinado espaço. Poema armado. Que o poema venha cantando ao ritmo contagiante do batuque, um canto quente de força, coragem, afeto, união. Que o poema venha armado e traga em suas bases palavras tijolantes, pontos cimentantes, portas, chaves, tetos, muros, e construa uma fortaleza de fé naqueles que engordam o exército dos desesperados, para que nenhuma fera não mais galgue escadas à custa de necessidades iludidas, e nem mais se sustente com carne, suor e sangue de um povo emparedado e sugado nos engenhos da exploração.